Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim falar aqui especificamente sobre uma coisa que eu tava pensando há algum tempo, lembrando que é pura palpitagem minha e não algo baseado em evidências. Eu ainda queria fazer um vídeo relacionado a esses assuntos que eu gosto de falar, que são sobre política e religião. Só que eu preciso de embasamento teórico e eu tô num momento em que ler artigos, ler livros não tá sendo muito possível. Então eu não quero trazer um conteúdo mequetrefe, né, quando eu for fazer sobre isso, porque são assuntos que eu realmente gosto e são assuntos que eu sinto prazer quando eu vejo sobre, né. Então eu sigo muitas pessoas que falam, eu também vejo vídeos sobre isso. E se eu for fazer um vídeo eventualmente sobre algo relacionado, né, seja sobre teologia, filosofia, história, eu quero ter um embasamento crítico sobre, um embasamento bom, né. Eu não quero chegar aqui e fazer palpitagem. Mas eu acho que a pauta do vídeo de hoje eu consigo falar sem precisar, né, apelar para palpitaria pura e sem embasamento, no sentido de eu não vou precisar de fontes para falar sobre esse tipo de coisa, porque é só uma opinião mesmo, né, e essa opinião pode mudar. Não sei se esse vídeo vai alcançar pessoas, pelo menos no sentido de alcançar muitas pessoas, porque eu nunca tive tanto alcance assim em qualquer canal que eu já tive na minha vida. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria falar sobre o meu relacionamento com o cristianismo e religiões abraâmicas em si. Eu cresci num lar católico não praticante, né? O catolicismo de BGE, como muitos falariam. Meus pais sempre, né, professaram a fé católica, mas eles nunca chegavam muito aí em missas, né? Eu posso contar uns dedos das vezes que a gente foi em missas. Orações, eu nunca cheguei a aprender quase nenhuma oração com eles, sempre foi com minha avó, que inclusive é evangélica, mas por incrível que pareça ela me ensinou, por exemplo, o Pai Nosso e coisa do tipo. E, inclusive, eles frequentam, né, outros lugares que são de outras denominações cristãs, que não são católicas, inclusive frequentam com mais frequência do que a própria igreja católica. É muito mais comum eles irem em igrejas protestantes do que na igreja católica propriamente dito, né? Mas, enfim, eu dei esse contexto primeiramente porque o cristianismo é uma religião que eu nunca tinha olhado tanto, assim, né, tanto profundamente quanto eu olhei nesses últimos tempos. Ao ponto de que em 2023 para 2024, que quando foi a época que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre gnose e essas coisas, eu comecei a estudar mais sobre ocultismo, esoterismo e por aí vai. Eu acabei descambando em várias coisas, né? Desde paganismo até magia do caos. Eu já tô confundindo aqui religião com sistema, né? Mas é para dizer que eu passei por várias coisas, né? Desde luciferianismo até Telema. Não tô dizendo que eu era um praticante exímio, né? Eu só estudava mesmo sobre essas coisas. Mas teve várias épocas que eu estudei sobre várias coisas diferentes. E até que eu descambei, né? Para um lado mais, como posso dizer, mais perene, assim. Não que eu seja lá um grande leitor de René Guénon, ainda não, eu quero pesquisar mais coisas sobre perennialismo, mas eu comecei a dar uma olhada mais nas religiões tradicionais, né? Eu comecei a parar de olhar mais os caminhos do ocultismo e comecei a dar uma olhada mais para as religiões tradicionais. Então, primeiramente, isso começou com o Islã, uma religião que eu nunca botei muita fé, né? Nunca dei uma olhada assim, nunca olhei com um olhar especial, mas por algum motivo eu comecei a sentir interesse. Comecei a pesquisar mais sobre o Islã, comecei a conversar com muçulmanos, algo que eu nunca tinha feito, nunca conversei com muitas pessoas quando o assunto era crença, então foi uma experiência bem interessante. Eu conheci muitas pessoas boas, né? Muitos muçulmanos de gente boa. Na verdade, eu nunca tive problema com nenhum muçulmano, que é bem curioso, né? Porque a gente tem uma visão bem merda sobre o muçulmano médio. A gente pensa que todo mundo é bárbaro, todo mundo é assassino, todo mundo é espancador de mulher. Mas na verdade, todo mundo é muito gente boa. Inclusive, uma dessas pessoas que conversaram é uma muçulmana. Então, é isso. Aí, com o passar do tempo, comecei a parar de olhar um pouquinho pro Islã e olhei para o cristianismo, mais especificamente o cristianismo ortodoxo. Comecei a ver como é que eram, né, as diferenças do catolicismo romano para a ortodoxia, a questão da filioque, né, os concílios, a cisma do Oriente e tudo mais, os santos ortodoxos, os santos católicos, né? E com o decorrer do tempo, eu comecei a adentrar, né, na internet e seguir perfis que professavam o catolicismo. Só que tem uma coisa que me incomoda muito, cara, quando o assunto é religiões abraâmicas, que é a ideia do inferno, sabe? O problema do inferno, na minha opinião, não é que é um inferno, tipo, um lugar que se você não fazer isso, você vai lá e sofrer pra sempre. Não, eu não tenho problema nenhuma com a ideia do inferno. O que eu acho ruim é quando a pessoa ela se submete a uma religião puramente por causa disso, sabe? Tipo, a grande questão das religiões abraâmicas é que você deveria amar Deus, sabe?
amar Deus, no caso do cristianismo, amar Cristo, e por aí vai. Mas parece que as pessoas só entram nessa religião porque elas têm medo de queimar no fogo eterno. Tá certo que a retórica da religião é baseada na salvação, mas o medo não deveria ser a força motriz para isso, sabe? A gente não tá mais no Antigo Testamento, então não faz muito sentido o principal motivo de você estar nessa religião ser o medo. E é algo muito curioso porque isso gera umas coisas muito engraçadas, como por exemplo, muita gente sinalizando virtude. Você vê muito católico red thread no Twitter, por exemplo, com foto de São Tomás e não sei o que, e ele tá sinalizando virtude. Ah, você não pode fazer isso, você não pode usar calça, porque você não pode usar calça, senão você vai pro inferno. Isso é em relação à mulher, né? E, poxa, cara, eu concordo com você que a modéstia do mundo moderno realmente é ridículo. Shortinho curto, essas calça legging, foda-se. Mas porra, calça normal assim, calça um pouquinho mais folgada, puta que pariu, velho, vai tomar no cu. E isso me faz pensar, sabe, porque quando a gente fala sobre cristianismo, eu não enxergo muita ideia de temor a Deus. Quando eu falo temor a Deus, eu não falo que, foda-se, eu consigo desafiar Deus, eu não ligo. Não, pelo amor de Deus, não interpretem assim, que eu sei que muita gente interpretaria assim. Eu tô falando na ideia de, eu não consigo enxergar essa questão de, eu sou um homem temente a Deus. Eu não quero temê-lo, sabe? Eu quero respeitá-lo por aquilo que ele é. Quero se respeitar acima de tudo e amá-lo. Sempre teve um princípio máximo dentro daqui da minha família, que era justamente a distinção entre o respeito e o medo. Eu acabei crescendo ouvindo, né, pelos meus pais, que eles jamais queriam ser temidos, mas sim respeitados. E que não exige, né? Exige é foda. Existe uma diferença, né, de você respeitar alguém do que temer. E eu enxergo a mesma coisa, esse princípio, com o divino. Porque, poxa, se você unicamente sinaliza como virtude, se você acha que é uma virtude temer a Deus e você só está na sua religião fazendo o que você faz porque você tem medo de ir pro inferno, então acho que você é falso, sabe? A sua crença, eu nem falo sua religião, mas eu acho que sua crença, sua profissão de fé é falsa. Porque você não liga, né? Você não liga para o divino em si, você não liga para o sagrado, não liga para nada ali, você só liga em não ter a sua alma no pocinho que arde ali, com um monte de demôniozinhos espetando a sua pele com um tridente. E, poxa, não parece justo, sabe? Não parece realmente, nossa, eu sou um devoto de Deus, eu sou aquele que está realmente próximo do divino. Não adianta nada toda essa patota se você só tá na religião por medo. Foda-se, eu tô no catolicismo aqui, sou trad, você vai pro inferno, seu pagão maldito, foda-se. Você também vai pro inferno, você tá pecando e não sei o que. E aí quando é confrontado ele fica tipo, mas todos nós somos pecadores, né? Sim, todos nós somos pecadores, então não precisa dessa ideia de sinalização de virtude e não precisa desse medo exacerbado perante o Todo-Poderoso. E é isso que eu consigo enxergar. Eu não sei se o meu raciocínio ficou completo, porque esse vídeo está sendo gravado sem roteiro nenhum. E é justamente porque eu falei, é uma opinião sobre alguma coisa, não tem nada embasado em porra nenhuma e por aí vai. Então, se eu estiver aqui falando alguma merda, por favor me corrijam. Mas essa é a minha visão em si sobre o que acontece muitas vezes com as religiões abrâmicas. E por que eu falo com religiões abrâmicas? Porque, por exemplo, as religiões dármicas não têm uma punição exata sobre, sei lá, a prática de alguma coisa. Por exemplo, a masturbação. A masturbação, ela no cristianismo, né, no catolicismo pelo menos, porque tem uma caralhada de denominação, é pecado contra a castidade. Eu já cheguei até a ouvir alguns absurdos em uns fóruns, quando eu fui perguntar, de uma pessoa falando que a masturbação era pior, né? Como o pecado era pior até mesmo que o estudo, o que eu acho um absurdo, porque, ok, você pode estar cometendo um pecado contra a castidade, né, ali incentivando o seu amiguinho por conta própria, sem intuito de reprodução e de procriar, enfim, mas eu acho menos pior do que, sabe, você querer ser egoísta ao ponto de sentir esse prazer, né, e ainda por cima machucar outra pessoa. Acontece que nas religiões dármicas não se tem uma punição, sabe? Não existe um inferno no hinduísmo, não existe um inferno no budismo. E eu não tô falando isso para dizer que o budismo é melhor que o cristianismo, que o hinduísmo é melhor que... Não. Eu nem sequer tenho religião definida, cara, sinceramente. Se a pessoa for perguntar minha religião, talvez eu fale até que eu sou agnóstico, sendo que eu nem a priori, não tenho uma visão definida sobre nada, sabe? Eu só falaria por falar, porque eu acho que nem agnóstico eu me considero de vez em quando, mas enfim. É só pra dizer que, sabe, existem umas certas coisas no cristianismo que são bem curiosas, né?
esse quesito punitivo da religião. Essa ideia de ir pro inferno, do pecado, né, independente de qual religião for. Eu sei que no judaísmo é diferente. No judaísmo eles não têm um inferno, eles têm uma espécie de purgatório que, enfim, é todo um rolê para lapidar a alma, como se fosse um purgatório mesmo. Só tem um purgatório e por aí vai. A parte do cristianismo e o Islã que tem essa ideia de ter um lugar que é um lugar com fogo, com demônios e torturas e por aí vai. Então, essa ideia de ter um lugar tão horrível que sua alma pode passar pelo resto da eternidade, me parece um tanto quanto um incentivo para as pessoas terem essa postura hipócrita de eu amo minha religião, eu amo Deus, mas só tá nela porque você teme a figura de Deus, você não respeita propriamente dito, você o teme, porque você teme que a sua alma vá pro inferno, e acima de tudo, você faz um monte de hipocrisias, fica sinalizando virtude, sendo que você não é santo, nem eu, nem você, então é realmente muito curioso. No budismo, né, por exemplo, nas religiões dármicas, nas religiões dármicas não, porque eu não sei como é que é, no hinduísmo porque eu não cheguei a estudar tanto, mas no budismo eles não têm justamente essa ideia de haver um inferno, um céu, coisa do tipo, porque a nossa própria existência terrena meio que já faz parte do inferno, digamos assim. Eu cheguei a ver um vídeo gringo falando sobre, acho que são os 9 ou 12 infernos do budismo, mas eu não lembro exatamente como é que é, tem muito tempo que eu vi, mas a priori, né, falando daquela clássica visão da roda de Sansara e não sei o que, porque nós somos condenados a reencarnar eternamente, o único jeito é alcançar a iluminação. Então exatamente, você não quer fazer X prática, né, ali, e continuar vivendo a sua vida hedonista, não é que você não vai pro inferno, você vai continuar reencarnando nesse mundo material. Você nunca, né, sua alma nunca vai ter a plena iluminação, você nunca terá paz de verdade, porque você não quer se desprender das coisas materiais, não quer se desprender do dukkha, né, do sofrimento, não quer se desprender do desejo, da carne. Então você vai continuar reencarnando nesse mundo imperfeito e sujo, meu parceiro. Parabéns. O que é muito curioso, eu acho essa visão bem boa, na verdade. O budismo ele é bem interessante. Bom, eu acho que é justamente isso mesmo, né? Eu acho que enrolei pra caralho, vou dar uma cortada aqui, né, porque tem muita coisa que eu falei, às vezes muita merda, porque apesar de eu fazer um raciocínio aqui, eu acho que ele não ficou muito claro, sinceramente. Eu vou ver ainda onde eu vou lançar esse vídeo, espero acho que eu vou lançar no Distorted Dimension mesmo, que é o meu depósito de qualquer coisa. E se você assistiu esse vídeo aqui, se você for católico ou não, deixe seu comentário aí. Se você quer acrescentar mais alguma coisa no que eu falei, deixa aí. Se você também tiver algum contraponto, por favor, deixe também nos comentários, porque o que eu mais gosto de fazer é ouvir opiniões distantes, principalmente quando o assunto é teologia, são crenças, né? Qualquer coisa que envolva essa área, eu acho muito interessante ouvir a visão alheia. E também porque se eu estiver palpitando, né, principalmente sobre algo bem grave, você pode me corrigir. Então é isso, não sei se eu vou lançar vídeos nesse estilo ainda, e eu espero melhorar minha dicção no próximo vídeo, caso tenha. Então é isso, valeu, falou e tchau.